Pessoal, eu dei o start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Unidigital, tá? E aí depois, né, das dicas aqui do Unidigital, a gente volta com a nossa programação normal. E hoje eu estou programado aqui para a gente falar sobre o relatório, tá? Mas aí outras dúvidas também a gente tira nessa aula aqui, não tem problema não. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Antes da gente começar a aula, eu vou fazer um convite aqui para vocês. Está programada para a próxima semana. É por isso que eu pedi para vocês na plataforma, né? Quem tiver aí no computador ou no celular, né? Porque na hora que eu ia entrar aqui, eu vi que não estava disponível, né? E daí eu já pedi, já o monitor já fez já a modificação. Então, pessoal, geralmente 2 vezes por ano nós temos o workshop, tá, da indústria. E geralmente no meio do ano, lá para o início, né, que é essa data, nós fazemos o workshop integrado, ou seja, a área da mecânica, a área da engenharia civil, né, do técnico em edificações, a área da eletrotécnica, da automação, do técnico em eletrônica, né? Nós juntamos e chamamos aqui para os estúdios, né? Alguns palestrantes aí que é do mercado de trabalho, dono de indústria, presidente, por exemplo, a gente já chamou aqui o presidente do Conselho Federal dos Técnicos, ele já veio aqui tirar a dúvida dos alunos, né? Então a gente nós chamamos várias personalidades que ajudam, né, a gente a ter uma visão, né, e conectar melhor com o curso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando eu fazia engenharia elétrica, por 2 anos, não parecia que eu fazia engenharia. Como assim, professor? Como, assim, é aquela história, né? Eu estava em formação, né? Então eu não sabia o que que me aguardava. Mas por 2 anos era matemática pesada e física. Tinha hora que eu achava que eu estava fazendo era graduação em matemática ou graduação em física. Era assim pesado mesmo, né? A gente só via matemática e física, matemática e física. Aí depois de 2 anos, né, no início do terceiro ano, é que eu comecei a ver instalação elétrica, ver, por exemplo, eletrônica geral. Para a maioria das disciplinas, você tem que ter uma base de física e de matemática muito sólida para você começar a entender os princípios físicos, né? E assim, depois desse segundo ano é que eu senti que realmente, ah, não, agora eu estou sentindo que eu faço engenharia, né? Provavelmente algum de vocês aí está fazendo pela primeira vez, né? Não tem experiência como eletricista, por exemplo, né? Não tem experiência alguma, está fazendo o curso, vamos dizer assim, né? Sem experiência nenhuma, que foi o meu caso quando eu fiz lá engenharia elétrica.
Esses workshops, eles buscam, né, conectar você, né? Às vezes você está fazendo eletricidade, está fazendo uma disciplina lá de instalação industrial, né? Para o eletrotécnico é um pouco mais fácil, porque depois do básico, aí ele começa a ver mesmo, né, que ele realmente está fazendo um curso de eletrotécnico, né? No primeiro momento parece que eu estou fazendo, é igual aqui em comunicação, né, que parece que eu estou fazendo português, quando chega em eletricidade parece que eu estou fazendo matemática e física, e assim por diante. Depois do módulo básico, né, você começa a ter uma visão melhor. Então, aí, por exemplo, ó, como é que vai funcionar? Próxima semana, né, que a gente, no dia 29 vai ser a última aula dessa UC, não vai ter a aula. Vai, professor, como é que faz? Calma que eu já vou deixar uma aula gravada com o assunto que a gente vai falar na próxima semana. E aí, em vez de você entrar nesse link, esse link ele vai estar bloqueado, né? Você não vai ver ele. Vai ter o link para o workshop, tá? Então, vocês venham aqui, ó. Depois vocês entrem aqui, ó. Clicar aqui para se inscrever. Vai abrir uma outra aba e tem aqui, ó, o link para você realizar a inscrição no workshop. É por quê, professor? Tem que realizar a inscrição. É porque toda vez que você faz um workshop, né? Tem vários assuntos aqui, ó, por exemplo, na segunda-feira, ó, e ele vai ser sempre das 6h30 até as 21 horas, tá? De segunda até sexta-feira. Aí por que que não vai ter aula? Por exemplo, ó, na quarta-feira eu vou participar. Eu vou estar participando do workshop, né? Tem um convidado aí, quarta-feira é o dia da elétrica, né? Tem um convidado vai falar sobre viabilidade econômica de você utilizar um carro elétrico em vez de um de combustão interna, né? Ele já fez artigos aí, né? Fazendo cálculo mesmo para ver se compensa, né? Dando spoiler, compensa, viu, pessoal? O que não compensa é o preço dos carros ainda, né? Eles estão ainda relativamente bastante caros, né, em relação aos de combustão interna, mas compensa, né? E também tem um projeto de lei para ter mais pontos de carregamento, então ele vai falar sobre essas questões. Aí vai vir outro palestrante, né, que, se eu não me engano, ele é dono de indústria, vem falar sobre os processos produtivos. Segunda-feira, ó, vem falar, ou vem o pessoal falar de IA, automação. Inclusive, nós estamos utilizando muito, né? Não só lá no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior, a IA. Quem não, como se diz, quem não embarcar nessa cauda do cometa aí vai ficar para trás, relacionado à inteligência artificial. Então, o pessoal aí da segunda-feira vai fazer aí tem um pessoal aqui do curso técnico em informática, né? Vai fazer essas apresentações aí, ó. Terça-feira vai ser um bom dia, ó. Terça-feira vocês vão ter educação financeira, né, e tecnologia na vida real. Principalmente esse assunto aqui, ó. Eu não estou querendo puxar sardinha, não, mas eu acho o mais importante para o cidadão e para você, futuro técnico aí, tá? Educação financeira, você pode ganhar R$ 20.000, mas se você tem uma dívida no banco, sei lá, de R$ 40.000, aí não ajuda muito não, né? Porque o seu dinheiro praticamente todo, né, os R$ 20.000, vai para você pagar juros, vai para você pagar o empréstimo que você fez. E tem gente que vive assim, ganha muito, mas também gasta muito mais, né? E a gente ter noção de educação financeira é muito bom, né? Aí, quarta-feira é o dia aqui da eletrotécnica e automação. Quinta-feira, o pessoal da segurança do trabalho vai falar sobre gestão de risco, tá? E o bom da segurança do trabalho é porque ela é ampla, né? Tem a segurança do trabalho ligada à elétrica, né? Que é a NR10, gestão ó, de ASO, né, o atestado de saúde ocupacional na indústria, né? Dependendo onde você trabalha, tem muita falta, né? O famoso absenteísmo.
Por exemplo, toda construtora que eu já trabalhei como projetista, ou às vezes lá como consultor, como analista, ou segunda-feira era o Dia Nacional da Falta. Segunda-feira, moço, o que faltava, principalmente nas obras, né? Que a construtora, o pessoal chegava na construtora e entrava nas vans, entrava nos carros lá e se organizava. Aí, fulano, ciclano, beltrano vai trabalhar na obra que fica, sei lá no Senador Canedo, e assim por diante. Moço, o que tinha de falta lá, o técnico de segurança lá, como se diz, ele faltava arrancar os cabelos, porque era muita falta, principalmente na segunda-feira, né? Sexta-feira tinha bastante, mas nem tanto, mas segunda-feira era o Dia Nacional da Falta, né? Como que uma empresa ela pode, né, melhorar essa questão aí da falta, né? Tem os chamados prêmios, já trabalhei numa empresa que tinha um prêmio por assiduidade, né? Como é que eles chamam, né? O PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Interno do Funcionário, né? Quanto ele vai, como se diz, receber um bônus, né? O score dele vai ficar alto se, por exemplo, se ele não tem muita falta, se não tem muito atestado, né? Questão de atestado também. Segunda-feira era campeão, tá? Eu tava lá, era como engenheiro eletricista, né? Eu não era contratado como engenheiro de segurança, mas eu ficava sabendo que era campeão de falta e atestado. E sexta-feira, né, vamos ver aqui sobre projeto e execução, né, eficiência na indústria moderna aí, né, ó, e gestão para a tecnologia do futuro. Muito interessante, tá? Então, próxima semana, em vez de ter o link aqui para a aula de hoje, né, na sexta-feira, vai ter o link do workshop. Eu aconselho vocês, deixa eu ver quais são os dias, ó, do presencial de vocês, o bom que é no sábado, né? Então, eu sei que tem dias aí que vocês não têm tempo, né, de noite, nesse horário, mas se tiverem, se puderem aparecer todos os dias, né? Das 6h30 às 9 horas, de segunda a sexta-feira, a gente vai parar para fazer o workshop aqui, para fazer essa integração com turma que está começando, com turma que está finalizando, né? Já turmas já são acostumados de vários workshops, tá bom? Então, esse aqui fica o recado aqui. Então, lembrando, ó, dia 29 não tem aula, mas tem um workshop. Vocês vão entrar no workshop e o assunto aqui, eu já tenho até uma aula já gravada aqui que eu posso deixar relacionado a essa aula que a gente vai ter na próxima semana. Agora, o assunto de hoje, que eu vou pegar especificamente, mas eu vou tirar a dúvida de vocês de outros, o assunto especificamente hoje é o relatório, tá? Vou até fazer a pastinha nossa aqui de atividades. Daí, o que que eu fiz? Eu pedi para o monitor, ó, vocês devem ter visto que essa pasta apareceu para vocês, tá? Essa pasta aqui, ela tem um exemplo de como é feito um relatório. Aí, como assim, professor? Eu sei que deixa eu apagar outras coisas aqui que era de outra aula que eu estava ministrando agora há pouco. Essa pasta aqui, ela não estava disponível, não. Agora ela está disponível, ó. Vocês vão vir aqui na aba de vídeo aula, aqui na pasta embaixo da aula passada, né? Essa aula vai ficar aberta a partir da manhã, né? Que é a aula que eu estou gravando agora. Vocês vão vir nessa pastinha, clica aqui, ó. Tem dois arquivos extra. Isso aqui é extra, tá? Isso aqui é para ajudar você, ó. Tem um parecer sobre limpeza de faixa de servidão e tem também um exemplo de aplicação do relatório. Porque eu sei que quando você vê o relatório pela primeira vez, ainda mais você que não está acostumado com esse tipo de atividade, né? Eu sei que até para quem já é eletricista industrial, né?
Eu sei que geralmente o eletricista industrial ele não faz esse tipo de atividade, tá? Agora vamos lá para situação de aprendizagem. Isso aqui é um material extra, tá? Já que eu mostro ele para vocês. E aqui, ó, isso aqui é a situação de aprendizagem, né? Aquela que a gente leu semana passada aqui, a gente começou a ler para das duas aulas, né? Deixa eu colocar aqui dentro da pasta para não perder. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, situação de aprendizagem. Isso aqui é que a gente acabou de baixar e aqui é a folha de tarefa, ó, que é um arquivo Word aqui, ó, tá vendo? DocX. Beleza. Vou colocar ele aqui na nossa pasta. Daqui a pouquinho eu falo aí eu tiro dúvida aí do fórum, do questionário aqui, tá? Inclusive, o assunto da próxima aula é o questionário, mas eu já posso adiantar que não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, isso aqui é a situação de aprendizagem, tá? A gente até leu, né, Não, gente, não, isso aqui a gente não leu, não, tá? É, agora que eu lembrei aqui. Isso aqui é... Pois é, professor, tô vendo que eu tava na última aula, nós lendo isso aí não. Eu falei, uai, Não, é agora disperso que eu... mesmo, né? É porque eu... Não, é porque eu... É porque eu tô ministrando essa mesma aula para várias turmas que iniciaram, são 8, contando com a de vocês, né? E aí, de tanto ler, né, eu falei, será que eu já li com eles? Aí eu falei, não, não li isso aqui, não. Vamos lá. Então, ó, é Pedro, aí falando, né, que ele é, pelo menos eu acho que eu devo ter lido esse início aqui, mas vamos lá. Ele era muito tímido, falava pouco, né? Inclusive, aqui tem a ver com os dois fóruns que a gente já teve as duas aulas, né? A primeira aula foi sobre o Fórum 1, a segunda aula foi sobre o Fórum 2, né? Então, era um jovem muito tímido, a maioria das pessoas, na média, é bastante tímida, né? Você tem pessoas, por exemplo, que é tímida com pessoas que ela não conhece, que ela não está acostumada. Agora, dentro de casa, a pessoa conversa, a pessoa fala isso e aquilo, mas aí quando chega num ambiente que ela não conhece ninguém, geralmente ela é mais calma, mais tímida, né? Mas isso é normal, tá? Isso é um padrão normal aí, né? Se tivesse um psicólogo aqui assistindo a aula, provavelmente ele fala, não, isso é normal, tá? Então, falava pouco, embora gostasse muito de livros de aventura, não se sentia encorajado a se expressar, pois tinha muitas dificuldades de comunicação. Gostava de se sentir invisível, inclusive na escola, durante as aulas. Ao concluir o curso técnico, né, mesmo assim, ele fez o curso técnico, né, passou num processo seletivo rigoroso e conquistou uma vaga na empresa em que Márcio trabalhava como supervisor. Então, o supervisor dele aqui é o Márcio. Então, Pedro passou a integrar a equipe do seu antigo professor na indústria Minério Berílio Dourado, IMDB, que fica situado no estado do Mato Grosso. Como atividade rotineira, ele precisava relatar ao final de cada turno as ocorrências de acidente. Então, isso daqui são as ocorrências de acidente que o pessoal escrevia lá. É lógico que aqui está digitado, né? Mas eu vou falar, eu tinha uma bolsa da OVG e aí eu pagava chama de contrapartida, que você presta serviço. Eu já prestei serviço em hospital, já prestei serviço em escola, né? Geralmente era escola ou hospital, que aí o horário era flexível, né? Porque eu ainda tinha que ir para a faculdade, pagar essa bolsa, né? Prestando serviço aí, geralmente a OVG, né? Você tem que devolver, né, em forma de serviço comunitário para a sociedade, né, ajudar a sociedade. E aí eu lembro que eu paguei uma das vezes, um semestre, foi naquele hospital no Hugo, né, no HG, não, HGG é outro, no Hugo. Eu também paguei lá no HGG,
que é o Alberto Rassi agora, né? Então, e eu lembro que eu ficava lá no quinto andar, era traumatologia lá no Hugo. E quando eu chegava, tinha um caderno, aí geralmente a pessoa que estava no outro turno, né? Às vezes, se você chegasse um pouco atrasado, alguém ficava ali no lugar esperando para você assumir. E aí você vai pegar aquele livro e vai ver o que que a pessoa estava fazendo. No caso lá era um posto de enfermagem e eu ajudava o pessoal lá na hora de, por exemplo, como era traumatologia, né? Teve um acidente, por exemplo, levou a pessoa e aí a gente tinha lá, o bombeiro entregava lá os documentos da pessoa, com os documentos eu pegava e fazia a ficha de internação dele, tá? Então a gente ajudava nesse sentido o pessoal lá da enfermagem. E aí, nesse caso, é, quando ele assume ele ou outra pessoa que vai assumir o turno, né? Por exemplo, ele está no turno da manhã, então ele chega de manhã e assume, né, o turno de quem estava de plantão à noite. Aí toda e qualquer ocorrência que aconteceu no turno anterior, ou seja, da noite, da madrugada, né? Ele vai relatar, vai escrever num caderno, geralmente você encontra em papelaria, né? Tem esses cadernos aí padrão de você registrar. E no caso, era registro de acidentes, né? Que ocorreram, né? Que ocorreram lá na empresa, tá? Então, os colegas que assumiram o próximo turno dependiam das informações para dar continuidade aos trabalhos iniciados, assim como se inteirar dos problemas ocorridos. Por saber da responsabilidade e relevância dos fatos, Pedro narrava e descrevia tudo que considerava importante, de forma coerente no documento. No entanto, o mesmo não acontecia com relatórios confeccionados pelos colegas. Então, aquela história, né? Ele fazia o relatório dele bonitinho, entregava, quem recebia dava conta do recado. O problema é quando ele chegava. O relatório podia estar um garrancho, né? Geralmente, quando é escrito à mão, né? Se a pessoa não escrever muito rápido, que tem gente que quer sair logo do turno, escreve lá qualquer coisa e vaza, né? Mas assim, isso dá problema para a pessoa que vai assumir. Se ela não entender, olha só, vamos começar a ler esse primeiro relatório. São 5 relatórios que você tem que corrigir ele, tá? Eu vou te falar como que seria corrigido na vida real, né? Se isso aqui realmente fosse um relatório de acidente dessa empresa aqui, né? O que que você faria? Você iria, né, em quem ocorreu o acidente, né, ou na pessoa mesmo, mas me relata como é que aconteceu, com quem que aconteceu o acidente. Se vocês repararem, tem a data, tem a hora aqui, né? E aí fala aqui, ó, a pessoa que escreveu na hora que o Pedro assumiu lá, ó. Ao atender reclamação de falta de energia, quem atendeu? Por exemplo, as terceirizadas da Equatorial, né, as empresas que trabalham como terceirizada, elas, por exemplo, a empresa, sei lá, a empresa a Renan Engenharia. A Renan Engenharia, ela atende, por exemplo, Senador Canedo e Jardim Novo Mundo. Já a Pedro Engenharia, ela atende, sei lá, o centro de Goiânia e o setor aeroporto. Geralmente é assim, tá? Então, quando vai uma ocorrência, né, vai uma ocorrência, essa ocorrência ela é direcionada para a empresa que está fazendo aquele plantão ali, tá? E aí, geralmente, você tem um formulário. Ó, olha só o formulário padrão. Toda empresa assim, séria que tem um departamento de segurança do trabalho, ela tem uma documentação muito parecida com essa aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha só o formato de um relatório, de uma folha técnica aqui, de um relatório profissional, ó.
Isso daqui, esse relatório aqui é chamado de APR, né? Análise Preliminar de Risco. Geralmente é para o pessoal que trabalha como eletricista de rede de distribuição. Geralmente você fica de plantão, tá? Você fica de plantão aí na empresa que você trabalha. Dependendo das tarefas, às vezes tem um cronograma para você cumprir, Não, tá? Ah, pois não. Alguma pergunta? Não? Então, assim, dependendo da empresa, tem um cronograma que você vai cumprir, né? Tem várias tarefas lá. Ó, hoje você vai no setor tal, aumentar a rede de distribuição de energia. Aí a primeira tô etapa, o que assim que você vai não. fazer? Você vai fazer, deixa eu ver, tem algum áudio aberto aí, pessoal? Ó, Vou só mutar aqui por enquanto, aí se precisar fazer pergunta, aí você chama aí, tá? É, Aí geralmente é assim, você fica lá de plantão, né? E daí, mas sempre uma equipe ela fica de plantão. Se algum problema acontecer, ela vai atender no ato. Ou seja, ela fica à disposição para atender qualquer ocorrência. E às vezes parte dessa equipe, né? Por exemplo, vamos supor, uma equipe, aí vão ter quatro eletricistas. Desses quatro, dois vai fazer uma tarefa rotineira. Por exemplo, eles vão no setor fulano de tal, fazer a instalação, o tracionamento de cabos de postes que já estão instalados lá, né? Beleza. Aí os outros dois que ficaram, eles vão ficar à disposição, porque se houver uma queda de energia, qualquer coisa, tem que ter alguém lá para atender esse chamado, tá? Geralmente é assim, você não deixa a equipe toda fazendo tarefa em vários locais, não. Sempre tem que ter alguém ali à disposição esperando. Aí o pessoal que fica à disposição, ele tem esse formulário aqui. Geralmente o formulário, eu peguei esse antigão mesmo da CEL, mas geralmente você fica. Ele hoje é um app, né, que fica no telefone. Antes eles davam um tablet, né? E aí, esse app você faz isso online, tá? Então, essa APR, né, o próprio nome já diz, é uma análise antes de você se expor ao risco. E ele é também conhecido como PT, permissão de trabalho. E na verdade, hoje em dia aí, né, a PT, né, a permissão de trabalho, ela já tem incorporado a análise preliminar de risco. Então, quando você fala APR, é a mesma coisa da permissão de trabalho, tá? E essa daqui é exclusiva, é dedicada para eletricista de rede, ó. Você saiu na equipe de serviço técnico e comercial, moto ou outro, por exemplo, eu vou implantar poste, então eu vou no guindaste auto-hidráulico, né? A rede é urbana ou ela é rural? Olha aqui o patrimônio do veículo, né? Que tipo de documento? É uma solicitação de serviço? Geralmente o que chega para você é uma SS. Daí você vai transformar ela numa ordem de serviço e você vai executar. Qual tarefa que você vai fazer? Você vai dar manutenção numa rede que está sem energia e você vai fazer, por exemplo, a troca de uma chave fusível. E você tem procedimentos que são chamados de POP, né? Procedimento Operacional Padrão, e também ele é chamado de instrução técnica. Se você falar POP ou IT, dá no mesmo. E daí, antes de você executar o serviço, quais os riscos? É uma rede de distribuição urbana. Geralmente, você vai subir num poste, ou seja, você vai utilizar escada, você vai utilizar talabarte de posição, você vai utilizar cinto tipo paraquedista, calçado de segurança, tá? Então, ó, queda, ó, atropelamento, já que é uma rede que fica na rua, né? Arranjo físico inadequado, né? Às vezes sim, explosão, ergonômico. Então, você percebeu que a pessoa não tem que lembrar de um monte de informação e escrever. Geralmente, ele já está disponível. Pessoal, tá me vendo? Sim, professor. Só a sua tela que parou de compartilhar. Não, é porque teve uma queda de energia aqui, mas
o grupo motor gerador aí e o no break aguentou a porrada. Mas vocês ainda estão me vendo aqui, né? Ou tá só escutando o áudio? Deixa eu só voltar aqui. Né? Porque ficou escurão aqui. Deixa eu voltar aqui. Resetou aqui tudo. Um minutinho, pessoal. Deixa eu só fazer o resgate do soldado Ryan aqui. Não, isso. E só não desligou porque nos computadores aqui, cada um tem um no break, né? E por isso que o computador não desligou de uma vez. E agora dá para voltar. Deixa eu ver. Eu estava compartilhando aqui a APR. Acho que agora vai. Compartilhar aqui, aí vocês me falam se estão vendo ou não. Estão vendo aí novamente? Ah, beleza. Obrigado. Então, a APR, né, e se vocês perceberem aqui, ó, por exemplo, imagina, aconteceu um acidente, mesmo para a pessoa que estava de plantão, né, até ela colher todas as informações, mesmo que ela tenha treinamento, às vezes ela esquece de alguma coisa. Qual que é a função de um documento desse padrão? Você está vendo que está cheio de caixinhas aqui, né, e de itens. É no formato que o pessoal da administração chama de checklist, né? Então, esse checklist, você não precisa. Imagina você, toda vez que você for fazer um serviço, você tem que escrever literalmente os riscos, os equipamentos de proteção individual, quais os equipamentos de sinalização, né, ou proteção coletiva, quais os EPCs aqui em específico, né? Porque sinalização é um tipo de proteção coletiva, né? Porque ela visa o quê? Destacar, por isso que, por exemplo, tem aquele pessoal de linha viva de distribuição, né? Eles geralmente utilizam uma cor laranja cheguei, né? Aquele laranja, faixa reflexiva no uniforme para justamente destacar e as pessoas perceberem que tem algo diferente ali, né? Então é tudo, como se diz, é uma identidade visual projetada para causar o quê? Interesse, causar, uai, é uma cor bem forte ali, né? Uma cor tem igual esse daqui, ó, pode ter, ó, giroflex, strobo, eles chamam de strobo também. Aí tem uns que você coloca em cima do cone, né? Aí fica a luzinha lá girando ali, tá? Aí necessita delimitar a área de trabalho? Sim. Necessita assegurar a distância de segurança? Sim ou não? Anotar os riscos que não se enquadram na descrição acima. Se tiver alguma coisa complementar, você ainda escreve aqui. Aqui, ó, você coloca a matrícula de quem estava de serviço. Antigamente era um número fictício. Hoje em dia, do eletricista de rede é o CPF, é o próprio CPF aqui. O nome, a assinatura. Inclusive, esse documento, seja ele físico igual esse ou um digital, né? Ele serve como ficha de entrega de EPI, ou seja, quando você está lá de plantão, obviamente você não precisa estar utilizando todos os equipamentos de segurança, né? Agora, quando você vai entrar em serviço e você marca esse checklist aqui, você está afirmando que você recebeu, né? Que você tem noção dos riscos. Então, é tudo padronizado, né? Já tem aqui as informações de propósito para você não esquecer, tá? Então, esse daqui é um exemplo, né, de formulário em que você faz análise preliminar de risco. No caso, esse relatório de acidente, né, se eu fosse aí o Pedro aí, né,
o que está trabalhando aí na IMDb, eu buscaria fazer uma personalização, tá? Porque dependendo da pessoa aí, ela não vai lembrar de tudo, vai fazer esse relato. Inclusive, tem coisas que a pessoa relata que às vezes não são relevantes, mas existem, principalmente para o técnico de segurança, né, para o engenheiro de segurança, existem informações que são de extrema relevância e que seria interessante você colocar no relatório de acidente, tá? É, Então, ó, Pedro perdia muito tempo interpretando os documentos, pois normalmente os relatos estavam mal redigidos. Olha só, isso aqui tá triste. Ó. Ao atender a reclamação de falta de energia, atender. Quem que atendeu? Foi o Wagner Romão que atendeu? Ele é o técnico responsável, provavelmente não foi ele. Geralmente, quando fala de energia, né, no mínimo são duas pessoas, tá? Essa é uma regra aí, né, enunciada aí pela NR10, né, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que fala sobre segurança em serviços com eletricidade, né? Projeto, qualquer tipo de serviço que você for fazer que está ligado à eletricidade, você tem que tomar algumas medidas, né? Medidas coletivas, medidas pessoais aí de proteção, tá? E uma delas é sempre trabalhar em dupla. Por quê? Porque um vai ficar executando a tarefa e o outro vai ficar auxiliando. Não é igual muitos pensam. Ah, não, o cara vai em dupla, né? Aí um fica trabalhando, o outro fica só olhando. Não. Na verdade, um trabalha e o outro fica auxiliando, porque se acontecer um acidente, e provavelmente ele vai acontecer com quem está executando lá a tarefa, aí é justamente o outro tá observando, o outro tá ajudando, auxiliando ele, para ele justamente auxiliar, né? Se necessitar, por exemplo, de um primeiro socorro, né? Imagina o cidadão tá lá dando manutenção sozinho num circuito elétrico, ele toma um choque. Até provar que focinho de porco não é tomada, moço, o cara já foi visitar Jesus há muito tempo, né? Como diz o pessoal, já virou camisa de saudade já. Então, tem que ter alguém junto ali para pelo menos eu chamar o bombeiro, né? Dependendo, tem empresa só para vocês terem uma ideia, tem empresa que o NR10 ele é completo. Como assim completo? Ele tem a presença de um engenheiro, né, que dá o treinamento ali. Tem também a parte do treinamento que é um bombeiro civil, principalmente os itens que fala lá sobre combate a incêndio. Tem a parte, geralmente eles chamam uma enfermeira ou talvez até uma enfermeira do trabalho, né? Na parte ali de primeiros socorros, né? Ver, ouvir e sentir, tá? Então tem, inclusive eu já trabalhei numa empresa que o treinamento de NR10 ele foi completo. Tinha a parte teórica e tinha também essa parte que todo mundo tinha que saber sobre princípio de combate a incêndio, né? Não só saber, mas cada um fazia o treinamento lá, por exemplo, para você apagar um incêndio, você tem que apagar aí no início. Professor, e se tiver lá em brasa? Moço, é só o bombeiro que vai combater. Se tiver em brasa, o trem queimando lá, não adianta você chegar com o extintor de CO2 ali, não resolve mais não. Resolveria no início do incêndio. O extintor é só para o início do incêndio, né? Isso a maioria das pessoas não sabe. É no início. Se tiver lá o trem pegando fogo lá quente, não adianta. Você joga ali, né? Você abafa ali, mas na hora que a fumaça do CO2 ela sai, o calor que está intenso volta a pegar fogo de novo. Transformador, por exemplo, se o transformador tiver lá moendo em brasa ali, não adianta mais não. Você tem que esperar o óleo ser todo consumido ali pela chama para você poder fazer alguma coisa, né? Que é liberar a área ali, né? Mas só se tiver no início do incêndio. Sempre é assim. Beleza, então compareceu ao local, você não sabe quem que compareceu, ou seja, você não sabe quem que se acidentou, e notou que uma das fases estava desconectada. Quando subiu
na escada de madeira. Antigamente era escada de madeira, hoje em dia é com proteção, né? Ela é mais leve aí, né? Tem proteção polimérica. Ao chegar na posição de trabalho, foi testar com a mão a baixa tensão, sofrendo choque elétrico, caindo e, em consequência, tendo fraturas múltiplas, tá? Então, esse aqui é um relato muito pobre, que você não sabe quem que se machucou aí, né? Inclusive, ó, só para complementar aqui, ó, deixa eu pegar aqui um. Ó, aqui eu tenho, tem essa matéria aqui, ó. Ó, vou pegar essa atividade aqui. Isso aqui é antigo, tá? Ó, ó um exemplo de posição de trabalho aqui, ó. Isso aqui é uma rede. Ó, o eletricista está numa posição de trabalho. Isso aqui é antigo, ó. Isso aqui era escada de madeira. Hoje em dia, é escada polimérica. Ele está utilizando um cinto tipo abdominal. Isso aqui antigamente era o que se utilizava. Ho- Hoje em dia é um cinto tipo paraquedista, tá? Mas nessa época era o cinto abdominal. Inclusive, ele era de couro, né? Hoje em dia é de tecido sintético, tá? Não pode ser de couro mais, não, né? Esse cinto. E esse cinto aqui, se o cidadão cai, literalmente ele pode partir no meio, tá? Por exemplo, ó, tá vendo a manga da blusa dele aqui, ó? Antigamente, o uniforme do eletricista de rede era assim: adianta alguma coisa eu ter o tratamento anti-chama aqui na roupa, sendo que ela é manga curta? É a mesma coisa mandar uma pessoa subir no poste com aquelas camisetas de ir pra academia. Tem lógica, sem manga, né? Então, hoje em dia, a japona, né? Ou seja, ela tem a manga comprida aqui, ó. Ele está na posição de trabalho. A posição de trabalho é o quê? Você chega na posição onde você vai fazer, no caso que ele está instalando um aterramento temporário, tanto na baixa tensão como na média, tá? Você coloca o talabarte de posição, que é o que está aqui segurando ele, aí você fica com as mãos livres para você poder, por exemplo, tracionar esse cabo aqui, ó, da baixa tensão. Você coloca o guincho portátil, coloca uma fita que chama estropo, aí esse estropo você coloca em volta ali do poste, né? Você coloca aqui em volta do poste aqui, por cima dessa cinta aqui, ó, coloca o guincho portátil. E aí, ó, você faz. Aqui ele não tá tracionando. Deixa eu ver se tem alguma foto dele tracionando. Não, não tem. Mas o guincho portátil, você põe, o pessoal chama de esticador americano. Ah, nesse caso aqui, ó, ele utiliza esse bastão, que é chamado de bastão garra, tá? Para você fazer a Ficou pra aqui, instalação mo. do aterramento temporário. Só, deixa eu só travar aqui o microfone. É, entendi, professor. Então quer dizer que eu tenho que arrumar aqui esse relatório. Mas a questão, professor, é a primeira vez na televisão que eu estou fazendo esse curso. Não sei nem errar como é que faz esse relatório, né? Imagino que, né, isso deve estar passando para a cabeça de vocês. Aí por isso que eu passei esses dois exemplos aqui, ó. Vamos para o exemplo do relatório aqui, ó. Olha ele reescrito aqui, ó. E detalhe, eu fiz um trabalho aqui, ó, de personalização, uma tentativa aqui. Esse relatório aqui daria para melhorar ele muito mais, tá? É porque provavelmente é aquele livro que a gente compra na papelaria e ele é um caderno, na verdade, né? Aí você escreve em muitos condomínios aí de prédio, esses prédios em que tem vários blocos, né? Você tem esse livro lá, o pessoal que fica trabalhando na portaria, né? E geralmente tem esses livros para relatar, né? Ocorrências. Tem um livrinho menor que você, por exemplo, chegou uma encomenda para o morador do apartamento, sei lá, do quarto andar do bloco C. Aí você, ó, fulano de tal, do bloco chegou encomenda tal.
né? Você avisou. Aí quando a pessoa vai lá na portaria pegar a encomenda, aí você pede para ela assinar, e aí naquele caderno está provado que a encomenda que chegou está entregue em mãos para ela, tá? Aí esse é um outro tipo de relatório, relatório de entrega, né? Geralmente é um cadernozinho, tá? Que você compra também na papelaria. Aí, nesse caso aqui, ó, geralmente é quem personaliza, faz um documento desse, geralmente é o pessoal do administrativo e também o Departamento de Segurança do Trabalho, né, o SESMIT lá, né? E aí, aqui eu busquei fazer uma personalização. Se vocês verem o que está de negrito aqui, são os pontos que quem vai escrever o relatório daqui para frente tem que lembrar. Olha, tem aqui. Aí geralmente vai ficar assim, ó. Vai ficar uma linha aqui, né? Aí você escreve em cima, ó. Esse relatório, ele vazio, ele teria várias linhas aqui, né? Ó, a linha para você escrever o nome do acidentado, o nome da testemunha, duas linhas ou três ou mais aqui para você escrever o local, várias linhas aqui, né, para você relatar o fato ocorrido, uma linha aqui para tipo de gravidade, severidade, né, e ações tomadas. Então, a pessoa que vai escrever o relatório, mesmo que ela escreva, né, como se diz ali, numa letra não muito boa, ela sabe que informações que ela tem que colocar. A pessoa só literalmente relatou o que aconteceu aqui, tá? Não está errada. Mas ela precisa lembrar que ela tem que pôr data, colocou data, né? Porque tinha o campo da data, colocou hora porque tinha um campo da hora. Tá vendo que ela não colocou mais nada, só colocou o técnico responsável, porque tem o campo do técnico responsável, né? Esse que fica aqui. Então, esse aqui é uma. A professor, o meu tem que ficar igualzinho o que o senhor fez? Não necessariamente. Isso daqui é um exemplo que eu estou dando para te ajudar, né, auxiliar. Olha aqui, ó, eu até personalizei, eu coloquei como se fosse lá da Jales Machado, né, da empresa Jales Machado. Então, coloquei data, coloquei hora, coloquei a cidade. Professor, lá no descritivo tá falando que cidade que é, ó, aqui, ó. Atividade 1, ó. A partir dos conhecimentos adquiridos, interprete e reescreva os relatórios de ocorrência. Narre e descreva os fatos de forma clara, identificando os erros de ortografia, que aqui já tem, né? Ou incoerência em ideias e fatos descritos. Atenção, como esses não são casos reais, ou seja, é inventado aqui, foi projetado para você fazer atividade, né? Aprender, você deverá completar os dados que estão faltando, a fim de dar coerência ao texto. Então, aqui eu inventei, né? Eu fiz de conta que foi lá em Goianésia, que tipo de acidente, né? Aqui ele falou que ele caiu, né? O choque, queda de 3 metros, fraturas múltiplas. Nome do acidentado, inventei aqui, ó, Reginaldo Ferreira, poderia ser o Reginaldo Rossi ou qualquer outro aí. Testemunha, Wallace Nunes, auxiliar de eletricista, né? Local, já que eu falei que é da Jales Machado, foi lá na Jales Machado. O fato detalhado, aí agora aqui que eu consertei o texto, ó. Colaborador Reginaldo, agora a gente sabe quem que se acidentou. Ferreira Barbosa. Então seria assim que o Pedro ia fazer. Ele ia ver quem que acidentou, ele ia colher os nomes, né? E por isso que, se eu fosse o Pedro, eu faria um relatório parecido com esse daqui, uma folha padrão, e deixaria sempre esses itens aqui a marcar, que aqui a pessoa já sabe tudo que ela tem que relatar, todas as informações relevantes para que esse relatório de acidente, né, seja apresentado, né? É, então, o colaborador Reginaldo Ferreira Barbosa, eletricista. Então, já coloquei a função dele, né? Inclusive, você pode colocar função do. Você poderia até melhorar, ó. Função do acidentado, eletricista de rede de distribuição, tá? O eletricista, ao atender uma OS, né, uma ordem de serviço, ou seja, atender um documento semelhante a esse daqui, ó, por falta de energia no setor de moagem, ou seja, de moagem da Jales Machado, ao chegar, notou que um dos fios estava desconectado.
ao subir na escada de madeira, estando em posição de trabalho, não portando os EPIs, né, equipamento de proteção individual, adequado para a realização do mesmo, tocou com a mão nua a fase de baixa tensão, sofrendo choque, né? Você poderia colocar caindo da escada, né? Caiu da escada, sofrendo fraturas múltiplas expostas. A severidade do acidente grave, né? Ações tomadas, foi acionada a equipe médica da empresa, o SAMU também, né? E feito o isolamento do local lá do acidente. Você poderia até colocar na severidade que é grave, né? Houve mórbido, ou seja, a pessoa, né, faleceu? Não, né? Então você pode colocar, daí o pessoal, geralmente o do SESMIT, né, o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, junto com o pessoal da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, vai deliberar, vai conversar ali, né, o Pedro chegaria, olha, nós somos uma empresa grande, a IMDB, né, mineradora e tal, não seria interessante a gente com a ajuda aí do administrativo, de vocês da segurança do trabalho, fazer uma padronização, colocar tipo checklist aqui, né? Ó, beleza, mas no espaço da data, da hora, não tem como. Aí do da cidade aqui, né? A gente presta serviço em várias cidades aí, né? Então, deixa sem marcar. Então, aonde precisa aqui você poderia, esse relatório de acidente aqui, colocar, transcrever, ó, vocês têm uma PT, né, uma permissão de trabalho, ou uma APR padrão? Não, não temos. Vamos criar essa APR aí, ó. Por que que esse cidadão, né, qual que é a causa, né, vou dar onde o professor Girafales, né, qual é a causa, motivo, razão ou circunstância esse cidadão estava sem EPI? Se ele está trabalhando aqui na empresa, né? Cadê o técnico de segurança? Ele é, é, liberou os equipamentos para ele? Por que que ele foi fazer o serviço sem EPI? Então, você vai fazendo o que o pessoal chama de brainstorm, né? E você vai melhorando essa documentação. Geralmente, uma documentação de relatório de acidente, ou de permissão de trabalho, ou qualquer tipo de relatório, tem um documento que chama, é, acho que é carta, do responsável pela guarda e manutenção do prontuário das instalações elétricas. Professor, o que que é isso, prontuário? Calma que mais para frente vocês vão descobrir o que que é o prontuário das instalações elétricas e como o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele pode pegar esse serviço e descobrir várias falhas que tem na empresa. Provavelmente, talvez na empresa que vocês trabalham ou que vocês já trabalharam, vocês já detectaram muitos problemas. Por exemplo, trabalhei numa empresa que havia alguns quadros de distribuição que não tinha tampa. Literalmente. O barramento estava exposto, ainda é pior, além dele estar sem tampa, se ele não tem tampa, ele não tem, né? Geralmente você coloca aquele símbolo, aquele triângulo, né? Com o desenho aqui da descarga elétrica, que é para falar que é um local perigoso, tem risco de choque elétrico. Se não tinha tampa, não tinha essa sinalização. Inclusive, não tinha a proteção suplementar. O que que é isso, professor? Por exemplo, você tem o disjuntor aqui, ó. Se é um disjuntor muito, né, com a corrente muito alta, por exemplo, 800 amperes, geralmente é um disjuntor de caixa moldada. Daí ele tem aqui a conexão, né, trifásico, né? Ele tem a conexão para um barramento, literalmente, você coloca uma barra aqui, ó, e essa barra aqui, ó, dela vai derivar outros circuitos. Essa parte que fica exposta lá no quadro, geralmente o pessoal coloca uma placa de acrílico, né? Uma placa de acrílico aqui, ó, de policarbonato. Aí esse acrílico aqui, ó, ele é transparente, ou seja, eu consigo ver o que que tem instalado aqui, mas ao mesmo tempo ele é uma proteção suplementar, porque eu não vou ter acesso, né, ao toque direto nesse barramento. E isso daqui está lá na NBR 5410, que é a Bíblia para instalações, né, a norma brasileira aí para instalações elétricas de
é baixa tensão, tá? As regras técnicas, né, para instalação de baixa tensão. Então, vocês vão refazer esse relatório aqui, ó. Cada um deles aqui, ó, tem vocês podem inventar aqui, ó. Eu coloquei que era da Jales Machado, um aqui eu coloquei que era Equatorial e assim por diante, tá? Então, vocês criem um padrão aí, ó. Vocês podem até fazer um padrão parecido com o meu aí, se vocês acharem que uma informação mais relevante deve ser colocada aí no relatório. Professor, eu não gostei desse pano de fundo aqui, não. Isso aqui é um pano de fundo qualquer, tá? Você pode. Teve um aluno que uma vez ele colocou uma imagem aqui como se fosse da empresa fulano de tal, tá? Beleza, geralmente as empresas fazem isso, colocam uma marca d'água aqui, né? E geralmente os documentos padrão, eles são assim, né? Tem um cabeçalho, olha aqui um exemplo que eu mandei aqui para vocês, ó. Esse parecer técnico sobre limpeza de faixa de servidão, ó, que foi utilizado. É que o profissional, isso aqui está no formato que você entrega para o juiz, tá? Por isso que tá aqui, ó. Vem com o devido respeito apresentar seu parecer técnico das condições de acompanhamento, né, das atividades de limpeza de faixa de servidão. Professor, o que que é isso? A limpeza de faixa é você limpar toda a vegetação logo abaixo da linha. Isso aqui é uma rede monofásica, tá? Rural. Aqui é porque não dá para enxergar muito aqui, não. Aí tá mostrando o pessoal derrubando as árvores, tudo que fica aqui embaixo, você tem que fazer essa limpeza, né? Você vai verificar se quem está fazendo a limpeza está utilizando os EPIs, por exemplo, está utilizando o capacete com a viseira telada, né? Com o abafador, se está usando protetor auricular, se essa roupa aqui, tanto a japona quanto a calça aqui, ela tem uma malha de aço, porque essa malha de aço vai proteger caso a corrente arrebente, né? E às vezes essa motosserra aqui, o pino pega corrente, ele tá, sei lá, ele não está funcionando, aí a corrente, ele está em alta velocidade, a corrente vaza aqui e acerta a perna dele, acerta o braço, né? Ele tem que estar com essa roupa de proteção para evitar isso. Então, o profissional ele vai, faz a visita técnica, vê o pessoal trabalhando e no final explica o que que é a limpeza de faixa de servidão, né? E aí ele faz uma conclusão técnica, não, há convicção técnica pela existência de trabalho seguro, respeitando as NR supracitadas, quais? A NR10, que é segurança e eletricidade, trabalho em altura, NR35, ele está operando motosserra, né? Ou similares, motopoda, por exemplo. Então, é anexo 5 da NR12, que fala de máquinas e equipamentos. Toda norma que tem NR é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego. Toda norma do Ministério do Trabalho e Emprego, ela recomenda medidas mínimas que visam a saúde e a segurança do trabalhador enquanto ele está cumprindo o pacto laboral, tá? Então, esses são dois exemplos, exemplos diferentes, você pode até guardar aí para vocês utilizarem mais para frente, né? Tá vendo? Essa é uma personalização. Ó. Isso aqui é um perito, né? Aí ele colocou aqui, tem as informações dele, né? Engenheiro, perito judicial. Esse aqui é o endereço do escritório dele, por exemplo, é o e-mail dele, telefones. Então tem toda a documentação, seja empresarial, seja você como profissional liberal aí, você tem certos tipos de padronização, né? Pessoal chama de, tem muita faculdade aí que chama de redação técnica, né? Aí você aprende de tudo, ata, memorando, né? Você aprende a fazer de tudo quanto é documentação padrão, e é essa que é a beleza que o pessoal da administração, né, cria, porque você cria padrões, esses padrões sempre se repetem, e inclusive eles ajudam a quem faz esses relatórios, por exemplo, relatório de acidente, a colher as informações que são necessárias para você entender, porque aí o pessoal da segurança do trabalho, ele vai ler todos esses relatórios aqui ele vai chegar a conclusões, por exemplo.
Por que que ele foi liberado aí, né, sem EPI, né? O que que aconteceu? Ah, porque ele fazia 2 anos que ele não tinha a reciclagem dele de NR10, por exemplo, né? Aí por que isso? Aí o pessoal vai fazer, né, a auditoria, vai fazer sindicância lá para descobrir por que que estão ocorrendo essas falhas lá na empresa. Beleza? Então, próxima aula, pessoal, a gente não, né, não tem aula, vocês vão estar liberados para fazer a Professor, participar do workshop. Agora, falando lá do fórum, eu estou vendo que, acho que ó, muita gente já respondeu aqui, ó. O fórum aqui, até pro, acho que é quem está falando aí, acho que é o Gildeci, né? É o Gildeci que está falando. Quem estava perguntando aí? Pode falar aí. não, as Ah, é o atividades Anderson? aí, isso aí, as atividades é para ser entregues até 1 de junho mesmo? As datas confere mesmo? Estão certas? Deixa eu ver. Não, é isso. É porque eu não lembro de cabeça, deixa eu ver. Sim, mas geralmente eu. Aqui, ó. Eu deixo esse período aqui a mais. O ideal é que você entregue até o dia primeiro aqui, tá? Geralmente, se você entregar depois até o dia 7, aí geralmente ele vale menos ponto, tá bom? Mas aí, como é uma turma inicial, eu vou aceitar até o dia 7 aqui, ó, 7/6, eu não vou considerar como 80%, tá? Eu vou considerar como o 100%, tá bom? Beleza. Não sei se você conseguiu tirar a dúvida do Wesley, porque ele levantou a mão para Ó, tirar eu alguma não dúvida. vi. Não sei se conseguiu tirar a Wesley, dúvida dele. Isso. uhum, Wesley, vou falar aí. Eu tô olhando pro outro lado aqui, porque eu tô vendo se entrou o pessoal na outra sala. Tem dúvida aí, Wesley? Eu não lembro, eu não, você desculpa, Wesley, eu não lembro qual que era. É porque é o seguinte, tá me Ah, ouvindo? sim, sim, agora sim. É porque é o seguinte, a dúvida referente a esse relatório era justamente o que você falou a respeito, objetivamente, ele estava muito É, subjetivo, não, objetivamente a gente não estava entendendo, eu não estava entendendo. não, eu, Então, como assim, você explicou, pode ser criado um modelo e transcrever aquele lá, pode ser colocado dados isso, fictícios. isso, Então é isso. A como ele dúvida é, era essa. ah, não, beleza, então show de bola. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, ó, Minha parte tá tranquilo. aí do dia 29 eu já vou deixar uma aula gravada falando sobre o questionário, tá bom? Aí eu vou pegar uma aula gravada que eu tenho de outra turma e vou deixar lá, porque aí dia 29 em vez da gente ter aula, mesmo porque eu vou estar acompanhando, né, o workshop, e aí já vai estar disponível para vocês, tá? Então, não esqueça o exemplo aqui, ó, desse relatório que eu mostrei para vocês, ó, ele já está disponível aqui logo abaixo da aula 2 da aula da semana passada, tá? E aí até amanhã, ó, até o monitor já deixou tudo pronto aqui, ó. É só eu upar o vídeo, beleza? Obrigado, pessoal. Nos vemos lá no workshop. Quem puder aparecer a semana inteira aí, né? Geralmente ele vai começar na prática das 19 horas, mas quem puder aparecer aí para fazer pergunta, tirar dúvida lá, vai ser interessante, tá? Nos vemos lá no workshop. Aí na outra semana, já em eletricidade, a gente volta à nossa programação normal. Tranquilo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Falou, Obrigado, professor. Até a professor. próxima.